teve uma visão de uma pessoa caindo no chão e se machucando todo. Olha só. Aí agora eu falei que eu tava lembrando. Ah, lembrou. Ele não quis falar. Ele não quis falar, ele falou pra mim quando a gente saiu. Eu caí assim, ele não entendia por quê. Mas ele via. Aí ele falou na hora que eu tava orando com o pastor. Daí teve essa visão. Interessante. Tá ligado já? Pai Senhor, pessoal, boa noite. Quem for nos assistir, quem estiver nos assistindo. Então, Deus é quem está por trás, nos bastidores de todas as coisas. Porque até mesmo o diabo é diabo de Deus. Por quê? Porque Deus sabe o que o diabo pensa, o que ele está planejando, o que ele vai fazer, o que ele não vai. Não tem esse negócio. O diabo nunca pega Deus de surpresa. Então, mesmo que Deus ainda permita que a corda se alargue, o diabo ir longe. A hora que Deus fala assim, até aqui, não tem como ele sair. Então, qual é o consolo? É que ainda que todas as coisas aconteçam e elas pareçam avessas ou contrárias às expectativas, Deus diz que aquilo não é o fim. O fim não é ali. O fim é depois do trono branco, quando os céus e a terra se estabelecerem. Então, enquanto isso não aconteceu, não mudou os céus e a terra, não acabou. Então, qual é a boa notícia nisso? Você pode estar passando prova financeira, sentimental, o que for. Esse não é o fim. Esse não é o que Deus tem. Então isso acaba que nos consola, porque sabendo da grandeza de Deus, nem mesmo o diabo tira vantagem. O diabo só tem uma vantagem na vida do ser humano. É quando ele faz o homem pecar contra Deus. Porque aí ele tem autorização daquele que pode detê-lo, que é o Senhor, para mexer na vida da pessoa. É o único meio legal. Por que legal? Porque é jurídico. Fala de constituição e legalidade espiritual que Deus permite o diabo mexer. Então, nós estamos aqui que é para aprender a combater o diabo com as armas certas. Entende? Então, é aqui que nós vamos conversar hoje. Eu coloquei um título nessa palavra que é comum o começo dele, mas não o fim. É assim, a nova aliança original. Por que original? Porque é o que Deus sempre planejou para o homem e que foi sendo desfigurada até que o homem criou um próprio Deus para uma nova aliança que hoje não é o que Deus disse, e o Senhor chama pela unção de Elias, o espírito de Elias que vivia nos últimos dias lá em Malaquias, para chamar o coração dos pais aos filhos, dos filhos aos pais e chamar as pessoas ao retorno. E agora já estou sentindo a unção descer. Porque Deus, Ele quer mover esse lugar pela sua palavra. Por um homem, Deus mudou toda a história da terra. E esse homem é chamado Jesus Cristo. Por outro homem, Deus nos deu 70% praticamente do Novo Testamento. Apóstolo Paulo, 1. Agora imagine o que Deus não pode fazer com uma igreja de homens e mulheres semelhantes no caráter, na integridade e no temor do Senhor. Não tem limite. Porque tudo é possível ao que crê. Então cabe a nós agora ganharmos a consciência do nosso sacerdócio. Que sacerdócio não é coisa de homem. Sacerdócio é coisa de gente, de ser humano. Deus chamou homem e mulher. E Ele não fez distinção de sexo para dizer que vós sois reino e sacerdotes. Ambos têm responsabilidade. O homem tem uma, a mulher tem outra, mas ambos têm. Então, em cima dessa palavra, eu quero que vocês abram comigo Êxodo, capítulo 19, verso 5. E a nossa conversa começa aqui. Êxodo capítulo 19, verso 5. Poucas vezes vocês vão me ver com um papel do lado, mas é porque hoje eu quero tentar passar com minúcias de detalhes para vocês algumas coisas, então eu tive que escrever. Então, Êxodo capítulo 19, verso 5, no final, a Rosângela quer tirar da gata. Amém? Então vamos continuar aqui, ó. Êxodo 19, verso 5 fala assim: agora, pois, se diligentemente ouvides a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre os povos, porque toda a terra é minha. Vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. São estas as palavras que falarás aos filhos de Israel. Aqui Moisés, pode olhar para cá, Moisés ia preparar o povo para os mandamentos. Então eles estavam aqui próximos ao Monte Sinai e Deus queria entrar em relacionamento com eles mais simples. De que modo? Deus falava
eles faziam e as coisas iam andar certo desta forma simples. Mas o povo não quis que fosse dessa forma. Aqui não é descrito, mas segura essa página, vai comigo lá em Deuteronômio, capítulo 4. Você vai avançar aí, vamos dar uma olhada no outro texto. Não, Deuteronômio capítulo 5, versículo 22. Deuteronômio capítulo 5, verso 22 fala assim, ó: essas palavras falou o Senhor a toda a vossa congregação no monte, no meio do fogo, da nuvem e da escuridade, com grande voz, e nada acrescentou. Tendo-as escrito em 2 tábuas de pedra, deu-as a mim. Sucedeu que, ouvindo a voz do meio das trevas, enquanto ardia o monte em fogo, vos achegastes a mim, tendo cabeça das vossas tribos, tendo todos os cabeças das vossas tribos e vossos anciãos, e disseste: eis aqui o Senhor nosso Deus, que nos fez ver a sua glória e a sua grandeza, e ouvimos a sua voz no meio do fogo. Hoje vimos que Deus fala com o homem e este permanece vivo. Agora, pois, por que morreríamos? Pois este grande fogo nos consumiria. Se ainda mais ouvíssemos a voz do Senhor nosso Deus, morreríamos. Porque quem há de toda a carne que tenha ouvido a voz do Senhor, do Deus vivo, falar do meio do fogo como nós ouvimos e permanecer vivo? Chega-te e ouve tudo quanto disser o Senhor nosso Deus, e tu nos dirás tudo quanto te disser o Senhor nosso Deus, e o ouviremos e cumpriremos. Então, olha essa frase 27. Lê de novo em voz alta alguém para mim, verso 27. Em voz alta. Moisés, volte para o monte e escute o que o Senhor Deus quer dizer. E depois venha-nos, conte tudo aquilo que ele disser. Nós ouviremos com atenção e obedeceremos. Então, agora volta para Êxodo, lá onde você estava, versículo 6, olha só. Vós me sereis reino de sacerdotes, nação santa. São essas as palavras que falarás aos filhos de Israel. Olha Moisés, verso 7. Veio Moisés, chamou os anciãos do povo e expôs diante deles todas as palavras que o Senhor havia ordenado. Aí olha o povo. Então respondeu o povo a uma: tudo que o Senhor falou, faremos. Lendo por aqui, não parece algo ruim, mas lendo o relato de Deuteronômio, quando Moisés está falando isso de novo para o povo, o que nós notamos? Nós notamos que Moisés foi colocado entre Deus e os homens. Tipo assim, ó, a gente viu que você entra lá, sobe no fogo, desce e você não morre, mas nós estamos com medo de chegar perto. Então vai lá, você sobe, escuta, vem, conta para nós. Mais ou menos isso que eles combinaram. Só que Deus não queria isso, Deus queria falar com cada pessoa. E é mais ou menos isso que nós vemos em boa parte das igrejas de hoje. Porque as pessoas são dependentes do pastor. Elas são dependentes daquele que está à frente, e na verdade não é nem tanto a responsabilidade delas, porque muitos fazem com que isso aconteça. Ó, tem que falar comigo, ó, tem que ser eu sou o responsável, eu que vou dizer, eu que isso, eu que aquilo. As pessoas não levam as pessoas a Deus, levam a si. E as pessoas ficam dependentes emocionalmente desse pastor, e pensam que qualquer coisa que elas fizerem que o pastor reprovar, é Deus quem vai amaldiçoá-las e prejudicá-las, isso e aquilo, e não é bem essa a conversa. O propósito da igreja é levar o homem a Deus. A igreja não salva, quem salva é Jesus. Então não basta eu trazer um irmão para a igreja, a pessoa fala: vem você e traga mais um. Não, seja você o Jesus na vida do seu irmão. Se ele quiser te seguir, ele vem. É questão de chamar para a igreja, é questão de ser aquele que atrai para o lugar onde você está. Quando a pessoa olhar para você e ver o seu testemunho, ela vai querer: onde é que você vai? O que você faz? Por que você é diferente? Elas vão se sentir atraídas por você. É lógico que não é errado você convidar, é bom que você traga pessoas. Mas o objetivo não é que você encha volumetricamente falando, colocar números aqui, mas é que você seja tão influente a ponto das pessoas quererem isso que você tem. É esse o propósito do Evangelho, de chamar as pessoas para serem testemunhas do Senhor. Então, o que nós entendemos? Nesse texto, Moisés foi colocado pelos homens entre os dois, mas Deus queria o quê?
reis, reino e sacerdotes. Como ele está falando aí, vós me sereis propriedade peculiar, um reino de sacerdotes e nação santa. Agora, quem veio confirmar essa palavra? Olha que interessante, detalhe, ó. Êxodo 19:5, ouvireis a minha voz e guardareis a minha aliança. E aí vocês serão minha propriedade peculiar. O que é isso? É posse. Se você ouvir, fizer o que Deus fala, você é dele. E o que é dele, ele protege. Quem é que mexe com o que é dele? O diabo. Mas ele sabe que ele só pode entrar quando você não está como propriedade peculiar. Você está como o quê? Um desvirtuado. Você está andando, fazendo a sua própria vida do seu jeito. Ali você é presa fácil, porque você não está seguindo a voz e nem guardando a aliança. A aliança, o que é a aliança? É a condição de andar com Deus. Ué, pastor, mas não é graça? É graça. Nós vamos chegar nisso. Mas Deus coloca condições para você andar com Ele. E Ele já começa a deixar claro, dizendo que, agora pois, verso 5, se diligentemente ouvirdes a minha voz, ou seja, se você prestar atenção no que eu estou falando, e guardar a minha aliança, então, isso é uma condição. É assim e assim, então, a palavra de Deus muda? Muda ou não muda? Não. Céus e terra passarão, as minhas palavras não passarão. Então Deus não muda. Então, é uma coisa que eu tenho que entender, que Deus ele é completo na sua escritura. Não existe Deus do Novo Testamento e Deus do Velho, existe um só. Quando eu separo, este é o marco do meu ídolo, este é o meu Deus, não é o Deus da palavra. Não, o meu Deus, ou o Deus que eu conheço, não é assim, não é mesmo. O da escritura, o que se revelou está aqui. O que não está aqui não é Deus, se faz de Deus. Então vamos lá. Ouvintes a minha voz e guardados a minha aliança. Então, a condição é que isso é posse de Deus. Agora, vamos ver isso no Novo Testamento. João capítulo 10. Não perde Êxodo, vamos voltar ainda. João capítulo 10. Abre lá. Lá no versículo 3. Diz assim: para este o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz, ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. Para aqui um pouquinho, deixa eu fazer um parênteses para vocês verem. Olha que interessante que é esse texto. Para este o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz e ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. Você sabia que a Páscoa, lá, quando Deus tirou o povo do Egito, você viu o que Deus falou ali no contexto? Quando ele vai dar o primeiro mandamento, ali lá no versículo, no capítulo 20, verso 1, quem lembra qual é o primeiro mandamento? O Josh fez pegadinha. Quem lembra? Não. O primeiro mandamento, a primeira palavra que Deus fala lá é o que? Não terás outros deuses diante de mim. Mas antes ele diz algo: eu sou o Senhor que tirei vocês da onde? Do Egito. Com mão forte, etc. Ele está falando lá. O que ele está falando? O que ele fez então? Ele o quê? Chamou um povo para fora. Vocês estão entendendo a conexão? Não? Deus tirou o povo do Egito, então ele chamou o povo para fora do Egito. Ele tirou o povo de um ambiente de escravidão para um ambiente de liberdade. Eu só estou fazendo uma conexão para vocês entenderem o antigo e o novo ligados. Olha só de novo então o verso 3. Para este porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz e ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. Depois de fazer sair todas as que lhe pertencem. Para quem são as que pertencem a Deus? São as e guardam a sua aliança. Então não é todo mundo que está na igreja. Olha que coisa interessante. Eu estou só fazendo um paralelo para você entender. O antigo e o novo, como é que Deus não mudou. Jesus, quando ele falava, ele ensinava para um pessoal que tinha essa noção de contexto, tinha essa noção de escritura, porque era o povo que é herdeiro dessas promessas. Então, quando Jesus falava assim, eles entendiam a mente de Jesus quando falava essas coisas. Não é como nós que não conhecemos as escrituras e não conhecemos o histórico cultural de Jesus. Então, quando Jesus falava isso, o pessoal tinha noção do que se tratava.
Então olha só o verso 4 de novo. Depois de fazer sair todas as criaturas delas, e elas o seguem porque lhe reconhecem a voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus lhe propôs esta parábola, mas eles não compreenderam o sentido daquilo que ele falava. Jesus, pois, lhe afirmou de novo: em verdade vos digo, eu sou a porta. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhe deram ouvidos. Eu sou a porta, se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará, sairá e achará pastagem. Então olha que coisa interessante. O ladrão vem somente para matar, roubar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Então veja, o ladrão vem somente matar, roubar e destruir, e Jesus emenda: eu vim para que tenham vida. Então o que Satanás vem roubar, matar e destruir? A sua vida. Mas que tipo de vida? Seus sonhos, sua alegria de viver, os planos que Deus tem, todo o prazer da vida, tudo que envolve esperança, o diabo vem matar. Ele não vem tirar a vida e jogar no cemitério, ele vem aos pouquinhos assim. Por que ele faz assim? Porque assim ele quer Deus. Deus ama você, Deus comprou você, mas você não sabe como dar lugar para Deus. Mas como que eu dou lugar para Deus? Praticando os seus mandamentos. Assim eu estou testemunhando no reino do Espírito que eu sou dele, e aí ele pode entrar e interferir na causa. Então enquanto o povo não retorna aos mandamentos de Deus, a sua santa Torá, Deus não tem por onde agir. Pode orar, pode jejuar, pode pagar preço, pode fazer o que for, se não arrepender e voltar para o que Deus ensinou, Deus não tem por onde. Não tem por onde. Jesus é a porta, não é? Uma que falou aqui. O que é uma porta? É uma porta. Mas no contexto aqui, a porta é o quê? É uma pessoa. Mas João relatou que Jesus era quem? Era a palavra. No princípio era a palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Jesus quem era? A palavra de Deus, chamada porta. Então a palavra de Deus é uma porta para Deus entrar na terra. Entenderam? Vou repetir: a palavra de Deus é uma porta para Deus entrar na terra. Quando eu não pratico os mandamentos, Deus não entra. Não entra. Então eu posso orar e fazer o contrário, que Deus não vai entrar. Não é porque eu não estou orando, não é porque Deus não está me ouvindo. A questão é que eu não estou entendendo a dinâmica da coisa. Deus trabalha assim. João 1, verso 3: todas as coisas foram feitas por intermédio de quem? Jesus, é dele, e sem ele, quem é ele? A palavra. Nada do que foi feito se fez. Então Deus, se não tiver a palavra dele ouvida, ele não participa. Então significa que toda a minha vida separada da palavra de Deus foi criação minha. Tudo. Meu casamento, meu trabalho, meus amigos, meu relacionamento, tudo fui eu quem fiz. Então a culpa não é do A, do B e do C, a culpa é minha. Ah, mas eu nasci assim, eu nasci assado, eu tive isso. Você tem a chance da mudança. Você não precisa ficar onde você está. Então tem duas saídas. A primeira, sou eu me responsabilizar pelo que eu fiz. A segunda, sou eu me responsabilizar pelo que os outros fizeram comigo. Como? Tirando isso da minha vida, tirando o valor que eu dou para isso. Porque eu não preciso ficar debaixo de uma palavra de alguém que me humilhou. Eu não preciso ficar debaixo de um chefe que falou que eu nunca mais ia trabalhar, por exemplo, ou de alguma coisa que me jogou lá embaixo. Eu não preciso ficar debaixo disso. Se eu ficar, não é a palavra de Deus. E se não é a palavra de Deus, essa situação que eu fiquei debaixo, que me prostrou, é aquela que vai criar minha realidade no resto da minha vida. Porque eu estou debaixo daquela palavra. Aquela palavra me rege até hoje. Vocês estão entendendo como é que Deus trabalha? Então, por que Deus fala assim? É que nós devemos transformar a nossa mente. Na verdade, nos transformar pela renovação da mente. Porque se mudar o pensamento, muda toda a estrutura. Toda. Não só a aparência, mas realidade. A palavra de Deus, Jesus falou assim: o semeador saiu para quê? Para semear o quê? A palavra. Então, o que Deus semeia é uma semente de uma nova realidade que só entra uma nova natureza. Me prova na Bíblia, pastor. Provo para você. 2 Coríntios 5,17: aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas ficam para sempre. Não, já passaram. E eis que todas se fizeram novas.
Agora, você não vai ver as coisas novas do lado de fora até que a nova criatura se estabeleça, porque quem está em Cristo, nova criatura é. Tem gente que pega as promessas e quer alcançá-las como velha criatura, quer ser o que é e alcançar o que Deus prometeu. Nunca. Não vai nunca. Jesus pegou e falou assim, ó, se você quer vir após mim, negue-se a si mesmo, ou seja, essa vontade sua está totalmente errada. Pega a sua cruz e entenda que existe um propósito maior e que essa vontade não pode permanecer e me segue. O que ele fez? Morreu na cruz. Então existe a cruz que mata dentro e a cruz que mata fora. Jesus carregou as duas. Isaías 53, verso 10, fala que Deus teve prazer em esmagar Jesus. Como é que pode Deus ter prazer nisso? 53, 10. Ao Senhor agradou moê-lo fazendo enfermar. Por quê? Porque foi por causa do trabalho da alma de Cristo, dessa prensa, que muitos ganharam o direito a uma alma pura e renovada. Então Deus teve prazer porque Ele multiplicou o sacrifício de Cristo em vários, eu vou colocar entre aspas, pequenos cristos que somos nós. Por que pequenos cristos? Porque nós somos um com Ele. Então Ele no céu e nós na terra. A mente dele pensa e eu vou reproduzir o que Ele pensa. Aí Jesus, ele chega e diz, Mateus 5,17, eu não vim revogar a Torá, a lei, eu vim cumprir. Ele mudou de ideia depois que foi para a cruz e ressuscitou? Não. Então ele continua pensando assim. Agora, como corpo da igreja, que é um corpo espiritual, todo mundo que pensa como ele pensa, que trata essa palavra com zelo como ele tratou, recebe herança, entra na terra. Por quê? É direito dele. Olha uma coisa interessante que tem aqui. Vamos lá, deixa eu abrir aqui. Uma coisa interessante está lá em. Deixa eu ver se eu vou lembrar o texto. Ezequiel, capítulo 36. Ezequiel 36, deixa eu ver se é esse aqui. Não é não. Errei longe. É Deuteronômio capítulo 9. Eu marquei aqui, tá? Deuteronômio capítulo 9. Aqui é depois que vamos falar. Aí tem gente que fala assim, mas eu faço tudo certinho. Ah, mas eu não peco, eu não erro, eu não minto, eu não roubo. Tem gente que você olha para a vida dela, você não vê nada errado. Não vê, mas a vida dela não anda. Como é que pode? Tem alguma coisa errada. Você olha, você fala, cara, essa pessoa, ela é de Deus, assim, você não tem como negar que ela é, mas a vida dela não anda. Não é porque ela dá bom testemunho que a vida dela vai dar certo, é porque ela não frutifica que a vida não avança. Existe um nível de efeito da palavra que é progressivo, e se não aparece mudança, não tem palavra lá dentro, tem religião, tem uma casca. Vamos conversar sobre isso, olha só. Deuteronômio capítulo 9, verso 4. Olha que, não, vamos ler a partir do 1. Vamos ler a partir do 1. Olha que interessante esse texto, ó. Ouve, ó Israel, tu passas hoje o Jordão para entrares a possuir nações maiores e mais fortes do que tu, cidades grandes e amuralhadas até os céus. Povo grande e alto, filhos dos Anaquins, que tu conheces e de que já ouvistes. Quem poderá resistir aos filhos de Enac? São gigantes, tá? Sabe, pois, que hoje o Senhor teu Deus é que passa diante de ti, é fogo que consome, e os destruirás e os julgará diante de ti. Assim os desapossarás e depressa os fará perecer, como te prometeu o Senhor. Então olha que interessante, você vai entrar na terra, lá é o seguinte, é todo mundo mais forte que você, todo mundo maior que você, mas eu vou na frente e vou consumir esse povo. Eu vou, o Senhor fala, que você está entrando lá e quem te deu foi Ele. Agora olha que interessante, para a gente ter noção do nosso papel, que não tem nada a ver conosco. Verso 4. Quando, pois, o Senhor teu Deus nos tiver lançado diante de ti, não digas no teu coração, por causa da minha justiça é que o Senhor me trouxe esta terra, para possuir, porque pela maldade destas gerações é que o Senhor as lança de diante de ti. Não é por causa da tua justiça, nem pela riqueza possuir a terra, mas pela maldade dessas nações, o Senhor teu Deus as lança diante de ti para confirmar a palavra que o Senhor teu Deus jurou a teus pais Abraão, Isaque e Jacó.
sabe, pois, que não é por causa da tua justiça. Ó, 3 vezes Deus está falando que te dá esta boa terra para possuí-la, pois tu és povo de dura serviço. Ou seja, você é teimoso pra caramba, então não tem nada a ver com você. A questão é que se você praticar o que eu estou falando, eu te dou, porque eles não praticam. Deus está falando em poucas palavras isso aqui. Então, se você guardar os mandamentos, caminhar com Deus, segundo Ele está propondo, não é questão de você ser salvo, é de entrar na terra. Está falando de herança, Ele não está falando de salvação. Salvação é que ela tem em Cristo e acabou. Tá? É importante, você não obedece para ser salvo, você obedece porque você é salvo. Se alguém está em Cristo, nova criatura, é as coisas velhas. O que é as coisas velhas? Tudo que você sempre viveu, sempre fez. Tudo que você sempre pensou, passou. Eis que tudo se fez novo, mas se fez novo aonde? Na sua mente. Porque se não fizer aqui, não aparece lá. Lembra da história? Vou dar um exemplo de novo. O que é isso aqui? Isso aqui é uma bolsa, não é? Uma bolsinha que vem um microfone. Da onde saiu a bolsa? Hã? Sim. É que vocês já estão pulando etapa. Na verdade, isso aqui saiu de alguma fábrica. Né? A fábrica tirou da onde? De algum projeto. Alguém da onde? Da mente de alguém. E esse projeto que estava na mente de alguém saiu da onde? De uma voz que ele ouviu, de uma ideia que ele teve. Porque a ideia não nasce nele, alguém fala, alguém sopra alguma coisa. Se às vezes você escuta alguma coisa e não é assim? Não vem de você, é um som que você ouve. Então vem de fora de você. Então a voz que me guia é a que faz a minha realidade. Consegue ver como é que é? Lá atrás não tem nada a ver com o que eu estou fazendo hoje, tem a ver com o que eu estou ouvindo há muito tempo. Então Deus fala o seguinte, ó, deixa eu resolver esse problema. Se vocês ouvirem a minha voz e guardar a minha aliança, vocês vão ser meus. Por quê? Porque vocês vão pensar como eu penso. E filho de tartaruga é o quê? Tartaruguinha, né? Filho de peixe, peixinho. Filho de Deus é o quê? Exatamente. Pequenos deuses. E isso não é exagero. Isso tem nos Salmos. Isso tem Jesus mencionando em João capítulo 10, se não me engano. 10, verso 38. Deixa eu confirmar se isso está lá. 10, 38. Mas Jesus falou isso também. Quer ver? Só quero achar o endereço. Não abrir não. Vou abrir para vocês só para confirmar, para ver se eu estou certo. João capítulo 10, versículo. Não, tá. 34, errei por 4. Replicou-lhes Jesus: não está escrito na vossa lei? Eu disse: sois deuses. E se ele chamou deuses aqueles a quem dirigiu a palavra de Deus, e a Escritura não pode falhar, então daquele a quem o Pai santificou e enviou ao mundo, dizeis: tu blasfemas, porque declarei que sou filho de Deus. Então está na Escritura. Nós, na verdade, somos pequenos deuses, mas submetidos ao Senhor. Não é heresia você dizer uma coisa dessa. A questão é você se colocar como prepotente e pensar que você que manda na sua vida. Aí você está errado. Você até manda, mas tem alguém que se pode desmandar e acabou. Vamos falar assim. Entende? Então, o que Deus quer me ensinar? É o caminho da herança. A herança, ela começa aqui, ela não começa lá fora. Então, Deus está levando um povo para a terra, desde que esse povo seja o povo dele. Então, quem ouve a voz, Jesus falou. Jesus tira do lugar onde estava de prisão e leva para um lugar onde é o quê? Pastagem. O que é pastagem? É alimento para a sua alma. O Senhor é o quê? É meu pastor. Nada me faltará. Ele me faz o quê? Repousar em pastos verdejante. Olha só. Leva-me junto para as águas de descanso. Então, a pastagem de Deus é para o descanso da alma. É para você ver o problema lá fora e ter paz. Por que muita gente não tem paz aí fora? Porque tem o seu próprio Deus, não conhece o Senhor. Então, o Senhor é Deus de paz. Isaías capítulo 9, verso 6. Um filho nos nasceu, um menino se nos deu. O seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. A paz está com ele. O que ele disse para os discípulos um pouco antes de ser crucificado? Eu vos deixo a paz. A minha paz, mas não vou lá dou como o mundo dá. Por quê? Porque paz no mundo é ausência de guerra.
A paz com Deus é paz apesar da guerra. Porque a palavra dele é viva e é maior do que está em nós do que está no mundo. Estão entendendo? Glória a Deus. Então, existe um poder interior na palavra de Deus que te sustenta no meio da dificuldade, porque você não vai ficar sem passar, sempre vai vir. Aí tem gente que olha para você e fala: você é insensível, você não sente, você parece que é um morto vivo. Mas a pessoa não desfrutou o que você desfruta. Ela não sabe. Ela não sabe quem está por trás, e você vê aquele que está por trás sorrindo para você, porque ele está no controle. E o diabo, para mexer na sua vida, ele tem que te mostrar um fato, porque pelo fato ele insere a emoção que ele quiser no seu coração. Porque ele tirou a paz, ele removeu a palavra de proteção da sua vida. Gente, eu estou falando algo profundo para vocês aqui, que Deus está falando aqui. É profundo demais. Porque se você entender que se você ficar com a palavra, o seu coração é guardado, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, o quê? Ah, bom. Achei que ia ficar agitado, preocupado com o que acontecer. Não é isso. Então, por que você está descansando? Porque você está debaixo das asas dele. Pode estar quebrando lá fora, mas o diabo está tentando fazer o quê? Te mostrando um problema. Sai daí. Você vê se não te pega. Sai. Olha lá o problema lá. Sai daí. Ele está tentando tirar você desse esconderijo. Caiu ao teu lado e ao teu direito. Mesmo salvo. Mas tu não será atingido. Então a questão é que o diabo pode usar a palavra para tirar você da proteção. O que o diabo fala lá no mesmo salmo, um pouquinho para frente? Ele fala assim, ó, na verdade não é o diabo menciona para Jesus, lá na tentação do deserto: ó, atira-te daqui, porque está escrito: aos seus anjos dará ordens a teu respeito, para que não tropece com teu pé em pedra. Então o diabo, nesse contexto, pode usar a palavra para tirar você da proteção de Deus, da obediência, para você obedecer à religião. Há uma obrigação que Deus não te deu. Então o diabo, ele joga também com a palavra de Deus, porque ele conhece melhor do que a gente. Qual a diferença entre nós e ele? É que ele não tem a vida da palavra como herança nós temos. Ele nos deu a vida da palavra. Jesus é o pão da vida. Está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas toda a palavra que sai da boca de Deus. Então, se eu desprezar a palavra que sai, eu tenho um problema, porque eu sou refém do diabo, querendo ou não querendo. Por mais bonzinho que eu seja, posso fazer caridade que for, viver no orfanato, fazer isso e aquilo. Se Deus não falar comigo, eu vou para o orfanato e tudo para o inferno. Porque céus e terra passarão, as minhas palavras não. Por que Deus quer falar com você? Porque Ele precisa recriar você por dentro. Ele precisa refazer sua mente com as ideias dele. Eu tenho que pensar como você tem que pensar como Ele pensa. E Ele faz o quê? Ele fala. E tudo que Ele faz falando. Então, por que Jesus tem que falar com o homem? Para lhe dar a conhecer a sua aliança. Se Deus não falar com o homem nunca vai conhecer a aliança. Ele vai pensar que conhece, vai ser como Jó. Pode ser homem íntegro, reto, temente a Deus, que se desvia do mal. Mas lá no fim da vida, depois de perder pai, filho, perder cachorro, gado, etc., perder tudo que tinha, até a saúde, quase morreu. Antes eu conhecia de ouvir falar, mas hoje os meus olhos te veem. Então, para que alguém pudesse ver algo, tem que perder alguma coisa. O que é espiritual, custo natural. Pode ser dinheiro, pode ser tempo, pode ser o que for. Custa. Não, Deus não dá nada de graça, Ele dá pela graça. Jesus, para nos dar essa graça, Ele teve que morrer. Então custou para alguém. Então nada é de graça, pela graça é diferente. Agora, qual é a boa notícia? Deus é interessado em que você saiba, porque Deus ama dar. Deus é amor. Deus amou o mundo da maneira que deu. O maior ato de Deus foi uma oferta. Olha que coisa interessante. Então, como é que eu provo alguém que eu amo? Quando eu dou algo para alguém. Então, ofertas são provas de amor. Presentes. Se uma pessoa fala assim: eu te amo, te amo, te amo, te amo, nunca te dá um presente, você vai acreditar nela? Vamos falar a verdade. Talvez no começo, você até releva, você gosta dela também. Mas, pô, 30 anos, nunca me deu um copo d'água, cara. Daí não tem jeito. Tem que ter uma manifestação. Então Deus amou, e porque Ele amou, Ele deu. Ele deu o filho. Não tem preço. Se alguém falar aqui, quem que quer dar o filho aqui? Por um monte de gente que nem agradecer vai. Duvido que alguém vai levantar a mão. Podia ter 50 milhões de pessoas aqui, eu duvido. Agora, Jesus foi pelos ingratos.
o justo pelos injustos. E não fica lançando na cara. Por quê? Porque ele ama. Quem ama não lança em rosto. Nós estamos num processo de restauração. Então, para nós, algumas coisas vêm porque são faltas nossas e ele sabe. Essas coisas ele quer tratar em nós. Então, o que ama é o que aguenta pancada. A graça de Deus é para você aguentar pancada, não é para te deixar bem sucedido. Porque Deus sabe da dificuldade desse mundo. Deus sabe, e o que ele fez? Ele te abriu uma porta. Eu sou a porta é a palavra. Ele falou assim: eu vou dar a minha palavra para o homem voltar a dominar sobre as circunstâncias. Por quê? Porque Deus criou o homem lá no Gênesis para quê? Crescer, multiplicar, encher a terra. Na verdade, eu estou usando as minhas palavras, mas é interessante. Ó, violência. Né? Vamos lá. Depois eu guardo ela de novo aqui. Quem está sendo abençoado? Glória a Deus. Glória a Deus. Então vamos lá. Ó. Gênesis capítulo 1. Lá no versículo 28. Olha que coisa interessante. Gênesis capítulo 1, lá no verso 28. Diz assim, ó. Deus acabou de criar uma mulher, disse assim, ó: Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai e dominai. Quem tem a versão que diz frutificai? Sua, olha que coisa interessante essa palavra. É 1:28. E Deus os abençoou, né, e lhes disse: sede fecundos. Aonde está frutificar no seu Rosângela? Depois eu disse frutificar. Então, o primeiro é frutificar, é o primeiro? É. Então olha que interessante, que a palavra hebraica mesmo é para frutificar. Agora você vê que Jesus, quando ele está no sermão do monte, ele fala assim, ó: pelos seus frutos o conhecereis. Olha que coisa interessante. Deus nunca mudou o critério. Ele criou o homem frutificado lá de trás. O que aconteceu? O homem foi desconfigurado. O que é ser desconfigurado? Passou a ouvir uma voz que não era dele. E começou o quê? Ter um efeito interior diferente, consequentemente obras exteriores de morte. O salário do pecado é a transgressão da lei, 1 João 3,4. Então, aquele que ouve a palavra que contraria a Torá do Senhor, está pecando. E se está pecando, ele está planejando para a sua própria vida morte, ainda que busque vida. Eu vou repetir: aquele que está planejando, ou melhor, aquele que está obedecendo e seguindo uma palavra contrária ao que diz a Escritura. Por exemplo, Deus não fala de dízimo no Novo Testamento. A pessoa está usando algo para justificar a avareza dela. Ela é avarenta, então ela não quer dar. Então ela está dizendo: Deus não fala isso. Ela está negando o que já foi dito lá atrás. Isso é o que? É um engano. Porque ela usa isso para justificar a palavra dela, o comportamento dela. Então, quando eu uso a palavra para me justificar, o que eu estou fazendo? Eu estou obtendo uma justiça própria. A minha justiça não é minha, a minha justiça é dele. Eu não me justifico, eu sou justificado. Não sei se vocês entenderam, mas quando eu preciso falar o porquê e usar a palavra para provar o meu mau hábito, eu estou o quê? Colocando o meu mau caratismo com influência da palavra. A palavra deixa eu fazer. Então, quem distorce a palavra para justificar comportamento é o diabo, não é Deus. Por isso que o diabo tentou Jesus. Ó, está escrito: joga daqui, porque os seus anjos dará ordem a teu respeito. E aí Jesus chega e fala o quê? Não tentarás o Senhor teu Deus. Por que Jesus diz isso? Porque o motivo do diabo era tentar o Senhor. Era forçar Deus a fazer algo que não precisava. Por isso Jesus falou: não tentarás. O seu motivo está errado. É como Jesus fala: esse motivo dessa palavra está errado. Nossa, desceu agora, para sentir aqui. Então, quando você pega a palavra para justificar os seus maus motivos, é exatamente aí que o diabo entra. Pela palavra. É grave, irmãos. Ele falava para o pessoal que entendia da palavra. Chega, vocês são tudo filho do diabo. Imagina, 50 caboclos na sua frente, assim, vocês são tudo filho do diabo. O que aconteceu hoje? Você vai numa igreja de 200 pessoas, o pastor fala isso aí. O mesmo que ele está debaixo da unção. Falou: tira esse cara daí.
santo, hein? Como que pode falar o cara que nós somos filho do diabo? Se falar, ofende. Mas Jesus não tinha medo, não. Se precisar, ele falava. Não guardou o mandamento, está aí constantemente com erro, não tem mudança, filho do diabo. Agora tem jeito para o filho do diabo. Deus chama ele para fora. Deus chama ele de salvação. Deus não veio condenar o mundo, ele veio salvar o mundo. O mundo já está condenado. Então Jesus veio livrar o mundo do inferno. A gente esquece disso e fica preocupado com dinheiro, fica preocupado com família, fica preocupado com isso. Eu não estou dizendo que é errado. Só estou dizendo que se isso rouba a sua eternidade, então você está com problema. Não é errado você querer casar, não é errado você querer ganhar dinheiro, não é errado nem você ser rico. O errado é você amar e viver em função disso. Deus nos chama que é moderação. E é interessante aqui. Qual que é a primeira coisa que Deus falou para o homem? Frutificar. E agora é interessante, depois ele fala o quê? Multiplicar-vos. É ou não é? Agora abre Deuteronômio, nós já vamos caminhar para o fim, e eu mais uma vez não falei quase nada do que eu anotei aqui, por isso que eu não gosto de anotar. Deuteronômio, capítulo 8. Olha o verso 1. Olha os segredos. Quem quer multiplicar finança, dia de vida? Quem quer multiplicar saúde? Eu quero. Então olha só. Verso 8, Deuteronômio 8, verso 1. Cuidareis de cumprir todos os mandamentos que hoje vos ordeno, para que vivais e vos multipliqueis e entreis e possuais a terra que o Senhor prometeu sob juramento dar a vossos pais. Então, quando Deus manda ser fecundos, o que é isso? Frutifique, multiplicar. Quando Deus manda multiplicar, é você multiplicar o quê? A sua obediência. Olha aqui, falando de Deuteronômio. Você quer multiplicar o que você tem? Guarde os mandamentos. Porque assim você vai entrar na terra. O que mais que ele está falando aqui? Vai entrar na terra. Aliás, você vai viver, vai multiplicar. E você pode ver que ele não fala o que vai, porque é tudo. Porque é o que? É o que Deus mandou o homem lá atrás. Frutifique e multiplique. Aqui Deus está devolvendo esse poder para o homem de colocar a mão e ser abençoado em tudo. Por isso que fala que onde você tocar, abençoado será. É por causa disso. Está na obediência. A obediência é multiplicação. Deus multiplica. Irmãos, olha que tremendo que Deus está falando conosco hoje. Vamos continuar aqui. Ó, entreis, possuais a terra. Então veja, entrar é uma coisa, possuir é outra coisa. Entrar, a porta está aberta, qualquer um entra. Mas se tiver um caboclo mais forte que você, ele te expulsar dali, você não conseguir entrar, você vai ficar para fora. Você entrou, mas depois, foi expulso. Agora, o que nós entendemos aqui? É que o Senhor, se nós guardarmos os mandamentos, Ele vai jogar para fora quem? Os maiores e mais fortes do que nós. Os inimigos vão ter medo de você. Quando eu falo inimigos, estou falando dos demônios, porque são eles que trazem as pessoas. O diabo pode gritar o que for. Se você está nos mandamentos, o diabo vai ter que correr. Ele não vai ficar, não dá para ele. Por quê? Porque Deus é com a palavra dele. Glória a Deus. Agora você olha essa palavra, dá ou não dá vontade de obedecer? Amém. E você vai, geralmente você escuta, a gente fala, você tem que fazer, e não sei o quê. E você fala, meu Deus do céu, eu estou lascado. Você pensa assim. Mas a palavra do Evangelho de Deus é te dar vida e prazer. Amém. É para você se apaixonar por ele. Não é para você odiar, ter medo de fazer as coisas. Porque o perfeito amor não sabe fora o medo. O medo vem da verdade. O Senhor nos alimenta com a verdade. Amém? Amém. Glória a Deus, vou ficar de pé então. Vou orar para o Senhor colar minha vida, porque não adianta. Toda vez ela sai do lugar. Deixa aqui, depois eu vou ver o que eu faço com ela aqui. Bom. Ixi, nem sei qual vai. Vamos orar então. Senhor, nós queremos te agradecer por essa noite, essa palavra gloriosa que o Senhor nos trouxe. Obrigado porque as tuas palavras são espírito e são vida. E eu peço ao Senhor que continue falando conosco aos nossos corações. Que o Senhor abençoe a viagem do Lincoln com a minha mãe, que dê tudo certo lá embaixo. Que o Senhor possa dar o amparo, colocar as pessoas corretas no caminho, os médicos, que não haja impedimento, em nome de Jesus. Eu peço ao Senhor que o Senhor possa trabalhar em todas as coisas e que tudo seja para a tua glória. Que nós possamos andar confiantes e termos o nosso sono de descanso na tua presença, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Tem alguém assistindo? Vê se você consegue ver quem é para nós conversarmos aí. Clica no olhinho aí, acho que dá para ver.
Anderson Massari. Anderson, um abraço para você, meu querido. Deus te abençoe. Boa noite.